É o que nós oramos nesse instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Marcos, pela boa palavra, pela introdução da nossa campanha de missões mundiais. E hoje é exatamente o dia de missões mundiais, né? Em todo o Brasil, nesse domingo, se celebra o dia de missões mundiais. As igrejas estão envolvidas nessa celebração, lembrando dos nossos missionários, orando pelos missionários, recordando também nomes importantes da nossa história, do trabalho de missões mundiais. E nós temos uma história belíssima de mais de 100 anos de evangelização realizada em outros países pelos batistas brasileiros. Então o segundo domingo de março tem, portanto, um sentimento muito especial para nós, e na obra de missões mundiais. E hoje, portanto, nós começamos essa caminhada de missões mundiais, com esse tema, com essa divisa, que o pastor Marcos já nos trouxe aqui nesse momento. Eu quero lhes trazer então a palavra, quero lhes trazer nessa manhã a mensagem bíblica. Estamos voltando então, nesse domingo, àquele tema, a temática que tem sido trazida já há alguns domingos. Nós interrompemos no domingo passado, por conta do Dia Internacional da Mulher e toda a programação especial realizada pela igreja, nós trouxemos então mensagens alusivas àquele tema daquele domingo. Mas hoje nós voltamos ao tema da nossa série de mensagens, Restart, tempo de recomeçar, tempo de um recomeço. E nós queremos então, nesta manhã de domingo, e logo à noite também, estarmos tratando desse tema, né, de voltarmos à nossa série de mensagens. Esse é um tempo de celebrarmos o Restart. E celebramos um recomeço na primeira igreja de Baixada do Ingá, celebramos recomeço no Brasil, estamos celebrando e desejamos que seja assim em todo o mundo. Estamos pregando então essa série sobre esse tema, e a primeira mensagem que nós pregamos foi o chamado de Deus para Restart. E falamos naquela ocasião, naquela primeira mensagem, que nós nunca descobriremos o que Deus tem para nós sem desenvolver intimidade com Deus no seu lugar secreto, no lugar de encontro com Deus. É a partir de um encontro no lugar secreto com Deus, no lugar do a sós com Deus, que Deus se revela e Ele traz para nós também o seu propósito, o seu plano, aquilo que Ele deseja realizar conosco e através de nós. E nos lembramos ali então que todo grande momento na história do povo de Deus e na história também de homens e mulheres de Deus aconteceu exatamente depois que Deus falou primeiramente ao homem, à mulher. E aí então algo acontece, né? Em diversos momentos na história, assim foi. Deus deseja realizar algo grande, maravilhoso, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, mas tudo começa quando eu e você separamos um tempo para estar com Ele no lugar secreto. Essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem foi Restart, fazendo escolhas que celebrem a vida e não a morte. Num tempo quando a morte já tem sido celebrada, quase festejada, nos meios de comunicação, travestido de notícia, travestido de informação, mas de fato uma verdadeira apologia e celebração da morte, com covas sendo mostradas e imagens sendo repetidas desde março do ano passado. Há uma celebração da morte e não da vida. E nós nos rebelamos contra isso. E celebramos sim a vida. Celebramos sim a necessidade de recomeçar a falar de vida e não de morte. E a segunda mensagem então foi Restart, fazendo escolhas que celebrem a vida. A terceira mensagem foi Restart para uma vida poderosa de adoração. E seguimos neste domingo com a nossa série de mensagens intitulada Restart, tempo de recomeçar.
E agora o nosso assunto aqui, não menos importante do que a adoração que tratamos na última mensagem, e que foi muito especial para nós, é restart, removendo limites para a consagração. Essa palavra também que trazemos à igreja, nessa ocasião, nessa oportunidade. E o tema da consagração, na sua essência, nos traz a mensagem de irmos além dos nossos limites. Trata de romper determinadas barreiras, trata de romper determinados limites que temos na nossa vida que precisam ser considerados, ser entendidos, mas que precisamos passar por eles. O que significa consagração para o crente? O que significa consagração para o crente? Mas antes de falar sobre isso, eu quero lembrar qual o texto bíblico que nos remete à consagração. Qual o texto bíblico que nos chama à consagração nesse tempo, quando falamos que é tempo de recomeçar. E eu quero lembrar para os irmãos o texto clássico de Josué, capítulo 3, verso 5. E eu convido você para ler esse texto comigo a uma só voz. Vamos ler juntos? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, santifiquem-se, porque o Senhor deseja fazer, de fato, maravilhas entre vocês. Deus deseja fazer maravilhas, e o texto diz que amanhã fará o Senhor maravilhas. E se Deus fará maravilhas amanhã, o tempo de hoje é o tempo de véspera de maravilhas. Estamos vivendo as vésperas de maravilhas. Embora não seja um tempo onde estejamos ouvindo coisas boas, na maioria do tempo, na maioria das vezes. Se há uma promessa bíblica de que maravilhas estão por chegar, amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Esse tempo, embora esteja sendo um tempo de más notícias, é também um tempo de véspera de maravilhas. Mas vamos entender então o que significa consagração para o crente. Vamos entender melhor o que significa isso. Consagração, nós poderíamos dizer que é igual ou uma espécie de sinônimo de dedicação. Significado de consagração na Bíblia está relacionado à dedicação. Uma palavra que bem poderia ser sinônima de consagração. Dedicação. Dedicação, consagração, é algo que você entrega a Deus. É algo que você separa para Deus. Algo que você consagra para o Senhor. Isso tem a ver também com devoção. Tem a ver com devotar, nós devotamos ao Senhor. Isso tem a ver também com tributar algo a Deus, tributamos ao Senhor. Tem a ver com ofertar a Deus. Tem a ver com oferecer com afeto. Tem a ver com sacrifício. Tem a ver com entrega. Isso tudo está no contexto de consagração e da dedicação. E essa manhã então, e logo mais à noite também, a palavra, a pregação, estamos nesse contexto da pregação da palavra, mas há também essa ideia de ensino da palavra, de ministração da palavra, de ensino, de conhecimento. O que a Bíblia nos ensina a respeito da consagração, da dedicação ao Senhor. E tudo isso que nós falamos então, todas essas palavras, elas estão nesse contexto da consagração e da dedicação ao Senhor. Na nossa relação com Deus, a consagração ela nos move do limite da obrigação, para a espontaneidade, para a voluntariedade. Deus quer tirar a gente dessa zona da obrigação, do ritual, da liturgia, do cumprimento de obrigação religiosa. Deus quer nos tirar desse
contexto, Deus quer nos tirar dessa situação para um outro patamar, para o patamar da adoração, do compromisso voluntário com Ele. Deus quer tirar a gente desta zona da obrigação. Eu faço porque eu sou obrigado. Eu vou fazer minhas obrigações religiosas. Eu faço porque sou obrigado. Não. Ele quer gente que faça espontaneamente. Eu faço tudo isso, eu devoto, eu tributo, eu oferto, eu ofereço com afeto, eu ofereço ao serviço, sacrifico, entrego, porque eu amo a Deus, porque eu sou devotado a Ele. Faço isso espontaneamente, não por obrigação, mas porque desejo fazer, quero fazer, amo fazer. Como aquele leproso com o coração cheio de gratidão, de que nos fala o Evangelho. Eu vou fazer porque me mandaram fazer. Não, não é esse o espírito, não é isso que Deus espera de nós. Alguns fazem por obediência. Ótimo, muito bom nós fazermos por obediência. A Bíblia nos fala da obediência, e a obediência é um importante ensino bíblico. A palavra de Deus nos diz: obediência quero e não sacrifício. Mas obediência é símbolo, a obediência é símbolo, é sinal de bênção na nossa vida. Mas a consagração, ela tem o sentido de ir além da obediência. Além do simples obedecer. Eu faço de uma forma espontânea, porque eu quero agradar a Deus. Mais do que obedecer a Ele, eu faço porque além de obedecer eu o agrado. Eu faço porque eu amo. Eu faço de uma forma espontânea, porque eu quero agradar ao Deus que eu amo. Nós cantamos um dos cânticos mais lindos que temos ouvido e temos cantado em nossas igrejas, diz, eu só quero te agradar. Né? O cântico que diz que eu só quero te agradar. E foi para te agradar. É isso mesmo, nós queremos agradar ao Senhor. O crente fiel, o crente verdadeiro, ele tem esse desejo de agradar a Deus em tudo aquilo que ele faz. O que a Bíblia dizia sobre o que Jesus fazia? Não, quero que o texto não está na tela, não tem um slide sobre isso, mas João capítulo 8, verso 29, você pode ler na sua Bíblia, diz lá: aquele que me enviou está comigo, palavras do Senhor Jesus. Ele não me deixou sozinho, Jesus está falando, pois sempre faço o que lhe agrada. João 8, 29. Veja que Jesus, ele tinha essa preocupação. Ele já tinha dito que eu e o Pai somos um. Havia essa unidade do Pai com o Filho. Mas havia também uma grande preocupação de Jesus em agradar ao Pai, agradar a Deus, em tudo o que Ele fazia. Vocês se lembram da ocasião do batismo de Jesus? Quando Deus Pai se manifesta ali, e Ele então dá o seu sinal de aprovação ao que Jesus estava fazendo, ao ato do batismo de Jesus, quando então a voz de Deus se fez ouvir no céu, e dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Deus estava ali manifestando que Jesus estava fazendo algo que lhe agradava, que Jesus estava agradando ao Pai. E até nisso, interessante que tudo aquilo que está escrito, nós falamos na última mensagem aqui, tudo que ali está escrito, tudo que foi colocado na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, foi colocado para a nossa edificação. Nada está por acaso. E essa palavra está registrada para nos edificar, para nos ensinar na atitude de Jesus, no testemunho dele, no exemplo dele, de que devemos em tudo procurar agradar ao Pai. E Jesus faz isso. Quando você vai tomar uma decisão, será que você pensa nisso? Deus, isso agrada ao Senhor? Isso agrada ao Senhor? Isso enche o coração do Senhor de alegria e de prazer? Deus quer que a gente saia então da mera obediência
do lugar da obrigação, do ritual, da liturgia. Eu faço por obrigação, eu cumpro minhas obrigações religiosas, eu cumpro o ritual, o mero lugar da obrigação para o lugar da liberdade. Eu faço para agradar ao Pai. Eu faço porque amo ao Pai. Eu saio do conforto, do mediano, daquilo que é comum, e vou para o plano também do extraordinário. Para o plano do além da média, além do comum. Eu rompo os limites do ordinário quando tenho uma atitude dessas. Agradar a Deus de coração exige da nossa parte dedicação. E muitas vezes vai exigir também sacrifício. E quando pensamos em consagração, quando pensamos em dedicação, aí vai um pouco mais de ensino também, nós pensamos em três elementos da consagração. Três elementos importantes da consagração. O primeiro deles é a separação, que está ligado à santificação. Há um chamado de Deus para a santificação. E nós aprendemos desde o momento mais básico da escola bíblica dominical, né? Lá na escola, quem vem da igreja, né? Desde na igreja batista, frequentando a escola bíblica dominical, desde as primeiras classes, né? E juniores, certo? Né, irmã Noemi? A irmã Noemi conhece isso tudo, né? Aí nós aprendemos lá sobre santificação, santificar é separar para o Senhor, né? Há um chamado de Deus para a santificação. Quando no Antigo Testamento os sacerdotes eram consagrados, quando os utensílios do templo eram consagrados, a Bíblia diz que eles eram considerados santos ao Senhor, porque eles foram consagrados ao Senhor. A consagração, então, tinha essa característica, tinha esse sentido de separar para Deus. O segundo elemento que nós temos aí, depois da separação, é a devoção, que está ligado à paixão. Lembra daquela mulher, lá em Lucas capítulo 2, Ana, mencionada ali por Lucas, uma viúva, e a Bíblia diz que ela se consagrava ao Senhor com jejum e oração. Ana se consagrava ao Senhor com jejum e oração. Aí está, meus irmãos, a ideia da devoção, da paixão. Aquela mulher que se consagrava a Deus, se reservava, se separava, mas ia além, com jejum e oração. Formas também de consagração, de se separar de uma forma mais intensa, mais profunda, separando o tempo, de modo mais intenso. Jejum é uma forma de consagração, oração também, pouco praticada, mas bíblica. O terceiro elemento que nós encontramos aí é a adoração, a oferta ligada à adoração. Oferta ligada à adoração, é aquilo que eu dou a Deus, aquilo que eu entrego a Deus, em forma de culto, com louvores, com alegria, com entusiasmo, como retribuição, como reconhecimento daquilo que Deus tem feito na minha vida. E isso aí não é o dízimo é na disciplina bíblica, o dízimo é da disciplina cristã, é a obrigação, é o dever do crente. Mas além do dízimo, aí que aquilo que nós falamos, que é a consagração, ela é a ideia daquilo que vai além dos nossos limites, além daquilo que é habitual, além do ordinário. O dízimo é a obrigação, mas a oferta ela vai além do ordinário, além daquilo que é colocado como ritual, como obrigação. O dízimo é mandamento bíblico, mas a oferta é aquilo que vai além, para além do compromisso. Quando Davi vai levantar as ofertas para a construção do templo, o povo vem e dá
generosamente. E ele então, num culto, ele dedica tudo aquilo que foi entregue, que foi consagrado, ele dedica ao Senhor. Foram coisas boas, presentes dedicados à casa do Senhor, foram bens que o povo trouxe na forma de oferta, e houve louvor, houve alegria, houve ali um ambiente de adoração, e tudo isso tem a ver com ir além. É o nosso desafio. E a consagração também pode envolver pessoas, pode envolver coisas materiais, pode envolver o nosso tempo. Você pode consagrar-se a Deus. Consagramos pessoas a Deus. Consagramos pessoas a Deus para determinados ministérios na igreja. Quando a igreja vê a necessidade de alguém separado para determinado ministério, para se separar para aquele ministério, a igreja consagra a pessoa para esse fim. Ana, no Antigo Testamento, outra Ana, não agora a de Lucas 2, mas aquela outra Ana, né? Tem muita Ana, né? Aquela outra, lá no Antigo Testamento, consagrou ao Senhor o seu bebê antes dele nascer. Nos emociona muito essa história, muito. E quando Samuel nasceu, ele já tinha sido dedicado ao Senhor. Ele já tinha sido consagrado ao Senhor. Aquela pessoa que ainda não havia nascido, já pertencia ao Senhor, já havia sido consagrado ao Senhor. Ela pediu um filho e disse: se o Senhor me der esse filho, ele será dedicado ao Senhor. Se o Senhor me der esse filho, eu o consagrarei ao Senhor. E olha no que deu isso. Olha até onde vai essa história. Deus deu a Ana o seu filho desejado. Ele foi consagrado ao Senhor. Ela o leva à presença do sacerdote do Senhor. E Samuel, seu filho, se torna consagrado ao Senhor. Ele se torna de fato um grande profeta e juiz em Israel. O homem que ungiu Saul e Davi como reis em Israel. Esse menino, resultado da oração de uma mulher lá no capítulo 1 do livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, resultado daquelas orações, consagrado antes de nascer, ele se torna profeta, juiz, e o homem que consagra, que unge, nada menos do que os dois reis de Israel, aqueles dois reis de Israel. O homem também, meus irmãos, que restaurou o sacerdócio, que estava desacreditado em Israel. Como foi isso? Como é que isso aconteceu? Isso não acontece por acaso, irmãos. Isso não acontece assim, sem mais nem menos. Aconteceu, meus irmãos, porque Ana, sua mãe, o consagrou ao Senhor. Consagramos coisas materiais, nossos bens, propriedades. Vez por outra, o pastor é chamado para orar, consagrando ao Senhor uma casa, carro, uma loja. Para alguns pode parecer estranho, né, quando chamam o pastor, mas eu vou. Uma irmã de nossa igreja tem uma rede de lojas de artigos diversos, né? Artigos diversos, tipo bazar, né? E ela estava abrindo uma nova loja, e ela estava na igreja há alguns anos, a primeira loja que ela abriu depois que tinha vindo aqui para a nossa igreja. E pediu para nós irmos lá para... Antes de abrir a loja, ela queria consagrar ao Senhor. E fomos lá, e com os funcionários, oramos, cultuamos a Deus, celebramos ao Senhor. E só depois daquele culto de consagração, louvor a Deus, ela abriu as portas para atender ao povo que estava lá fora, esperando para ser atendido. É a ideia de ir além, consagrando aquilo que temos, os nossos bens. Conhecemos uma pessoa muito querida, um crente muito fiel, um homem muito simples,
diácono, ele não apenas dá o dízimo na sua igreja, ele dá dobrado. Ao invés de dar 10%, ele dá 20%. Dá 10% na igreja onde ele é membro e outros 10% na igreja onde ele foi criado, onde passou a sua infância, onde ele foi batizado, onde se converteu. E eu não conheço pessoa que seja, mesmo na sua pobreza, que tenha sido mais abençoado, sobejamente abençoado, a ponto de dar aos outros, de emprestar aos outros, de socorrer aos outros, como esse irmão. Não conheço, nunca conheci, nunca vi. Testemunho extraordinário de consagração dos bens ao Senhor. A consagração envolve também o nosso tempo. Neemias e Esdras instituíram um dia de consagração ao Senhor. Olha isso, irmãos, que extraordinário. Um dia de consagração ao Senhor. Eles instituíram para todo o povo de Israel. Era um dia de consagração, depois que Israel voltou do cativeiro babilônico. Era um dia para se consagrar todo o povo, orando pela nação, orando pelo país, orando pelos governantes, orando para que Deus tivesse de fato piedade e agradecesse a Deus o livramento que o Senhor operou no meio do seu povo. Um dia de oração, um dia de jejum, era essa a proposta de Neemias e de Esdras. Era essa a proposta deles. Um dia de oração e jejum, um dia para dedicar-se a Deus. Coisa linda. E Deus fez algo maravilhoso no meio daquele povo, naquele tempo, com Neemias e com Esdras. E a igreja conhece muito bem a história. E nós desejamos muito que isso aconteça também no nosso meio, nesse tempo. Israel precisava ser restaurado naquele tempo. Vivendo um tempo de opressão de inimigos sobre o povo. A opressão do inimigo estava sobre aquela nação. E Deus operou o livramento no meio daquele povo. Restaurou a Israel. Deus deseja restaurar também o nosso povo aqui. Nós queremos também aqui e cremos que estamos num tempo de um restart, um tempo de recomeçar. E quando vivemos também aqui, cremos véspera de maravilhas, nós devemos também aqui nos santificar, consagrar. E quando eu pregar aqui, meus irmãos, o último sermão dessa série, Restart, no último domingo do mês de março, chegando aí no primeiro domingo de abril, por aí assim, nós vamos estar inaugurando, meus irmãos, um tempo. Estamos nos preparando para esse momento. Nós vamos inaugurar um tempo de oração intenso, um tempo de oração intenso pelo Brasil, pelas famílias, pelas nossas vidas. E nós queremos desafiar a igreja para dedicarmos 21 dias de oração pelo Brasil, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pelas nossas vidas em particular. 21 dias dedicados à oração, começando o dia. Lá na Coreia do Sul, quando nós estivemos lá com um grupo de irmãos, alguns aqui de nossa igreja, outros de outras igrejas, eles levantavam 5 horas da manhã, de segunda a domingo, mas não eram 21 dias não, irmãos. 365 dias. 365 dias no ano. Sem parar, segunda a domingo. 5 horas da manhã, antes de ir para a oficina, antes de ir para o escritório, antes de irem para as escolas. E aliás, num momento assim, belíssimo, a pastora Evelise está à porta, ele lembra muito bem disso, né? Aquele momento fascinante, lindo demais, finalizando o momento de oração, a igreja lotada, às 5 da manhã, mais de 3.000 pessoas naquele santuário, coral cantando uniformizado no culto às 5 da manhã, irmãos. E no momento final de oração, só oração, não tinha pregação, só oração naquele momento. E as crianças vinham uniformizadas mesmo, estavam indo para a escola. Todas as crianças na plataforma do púlpito.
E os pastores daquela igreja vinham e colocavam as mãos sobre a cabeça de cada criança, orando sobre cada uma delas, para que Deus as abençoasse, para que elas fossem livres e houvesse livramento nas suas vidas, e Deus as usasse, e Deus as abençoasse, e que elas fossem de fato bênçãos das mãos de Deus. E nós queremos entender o que aconteceu na Coreia, que em 50 anos saiu daquela situação de um país mais miserável do que os mais miseráveis da África, e se torna um dos países expoentes no mundo, em 50 anos. Em 50 anos apenas. O que está acontecendo lá? É isso, irmãos. É isso. O segredo é esse. Eles se levantaram de madrugada para orar. Aqui não será tão de madrugada, né, pastor Evelise? Mas é um começo. Vamos orar. Vamos orar pelo nosso país. 21 dias seguidos de intensa oração e jejum pelo Brasil, pelas famílias e pelas nossas vidas. Esse é um tempo de consagração. Mas por que precisamos dar um restart na consagração? Por que precisamos disso? Em primeiro lugar, porque Deus espera a nossa consagração. Porque Deus espera a nossa consagração. Veja o que a Bíblia diz em Lucas 17, versos 17 e 18. Você pode ler o texto bíblico? Amém. Olha o texto aí dos leprosos, do milagre de Jesus com os leprosos. Então, de antemão, já podemos afirmar isso. Consagração é algo que Jesus espera de nós. Deus espera a nossa consagração. É o que nós vemos nesse texto que nós lemos da cura dos leprosos. A Bíblia diz que 10 leprosos chegaram próximos a Jesus. A tradição e a história nos mostram que eles, pelas condições de saúde que eles viviam, não poderiam aproximar-se de ninguém. O leproso não poderia se aproximar das pessoas. Eles não poderiam se aproximar das vilas, das cidades. Eles viviam distantes, isolados, literalmente no isolamento social naquela época. Isolados daqueles que não tinham a doença. E quando eles se encontram com Jesus, o mestre lhes diz que eles deveriam se apresentar ao sacerdote. Essa era a lei em caso de recuperação, mas eles não estavam curados. Essa era a lei em caso de cura, mas eles não estavam curados. Essa era a lei no caso de necessidade extrema de se dirigir a alguém são. Mas eles só poderiam se dirigir a alguém são se eles estivessem em perfeito estado de saúde. Mas Jesus lhes diz para que eles fossem ao encontro do sacerdote e pedissem então autorização para estarem juntos dos demais. Naquela sociedade teocrática, era a autoridade de saúde judicial, os sacerdotes. Eram eles a autoridade para deliberar sobre esse assunto de saúde e o tema judicial. E a Bíblia diz que, indo eles, na medida que caminhavam ao encontro do sacerdote, os 10 foram curados. Não estavam curados quando Jesus lhes deu a ordem, mas indo eles a caminho, foram curados. E a Bíblia diz também que apenas um voltou para agradecer. Apenas um voltou para dar glórias a Deus, na expressão bíblica. E o texto diz assim, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Ainda tem esse detalhe, né? Aquele que voltou não adorava, não conhecia o Deus de Israel. Era um estrangeiro. E foi esse que voltou para dar glória a Deus. Jesus tinha uma expectativa
de que os 10 voltassem para agradecer. Mas apenas um voltou. E quando ele volta, ele se ajoelha aos pés de Jesus, ele dá glórias a Deus, e ele está com o seu coração cheio de gratidão. Ele expressa inclusive a sua gratidão a Deus. Mas parece-nos que Jesus tinha uma expectativa de que os 10 retornassem, de que os 10 se consagrassem, de que os 10 reconhecessem a bênção e a graça de Deus sobre as suas vidas e voltassem. Estamos vivendo então uma época em que as pessoas estão querendo, como aqueles 9 leprosos, receber tudo de Deus, tudo que Deus pode dar, e Deus pode e quer realmente dar muita coisa para nós, mas a expectativa de Deus é que a gente volte, que haja um relacionamento, e que a gente se ajoelhe e se consagre e dê glórias a Deus, que a gente seja de fato grato a Ele pelo que Ele fez. Jesus não disse, agora vocês vão, e quando estiverem curados, voltem para agradecer. Ele não fez isso, Ele não condicionou o milagre, mas Ele tinha uma expectativa de que algo assim acontecesse. Que lições a gente tira disso? Jesus deseja que não sejamos aqueles crentes que só querem a bênção de Deus. A sua expectativa é que nós expressemos a nossa devoção a Ele, que a gente tenha de fato intimidade com Ele e que tenhamos uma vida de consagração. Uma vida de consagração. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você pode repetir isso? Vamos repetir juntos? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém. Vamos colocar em pé? Essa é a primeira parte desta mensagem. Logo mais à noite, nós vamos continuar pregando sobre esse tema da consagração. E nós desejamos que de fato isso esteja nos preparando para esse restart. Desejamos que de fato isso esteja nos preparando para esse momento especial que desejamos viver na nossa igreja. E também no início de abril, quando estaremos passando por esses 21 dias de dedicação, de consagração, de oração pelo nosso país, pelas nossas famílias e pelas nossas vidas. Vamos orar? Aliás, vamos louvar a Deus. Consagração, essa é a palavra. Amém.